Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. A festa da colheita remete a Deus, gratidão, nos faz lembrar de quanto Ele esteve com o povo que saiu do Egito, que também agora está com o seu povo. Esse povo que aqui está, esse povo que está espalhado em vários continentes, esse povo que está pigmentado em várias cores, idiomas, somos raças, tribos, línguas espalhados. Tudo isso por causa de um fecho glorioso que morreu e ressuscitou. A festa da colheita fala sobre os cuidados de Deus, a provisão de Deus durante os 40 anos do povo de Deus no deserto e reconhecer quanto Deus é fiel. A forma do povo reconhecer isso, vamos saber pela palavra de Deus. E é uma noite muito maravilhosa. Amém, irmãos? Vocês podem aplaudir o nome do Eterno. A Ele seja honra e glória. Glória a Deus. Eu quero que vocês me acompanhem. Vamos ler 3 textos das Escrituras. E fique de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler primeiro em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao versículo 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Glória a Deus. Isso. Versículo 20 ao versículo 23. Nós precisamos explorar esses 3 textos. Daqui a pouquinho eu vou dar os 2. Mas eu preciso que você tenha toda a atenção, toda a preocupação, porque esse texto mais o que nós vamos correlacionar fala de 3 colheitas proféticas. E nós temos que cuidar da nossa vida, irmãos. Porque nós sabemos que somos a colheita do Deus eterno. Amém? Pertencemos a Ele. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem, mas também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Olha o que diz. Cristo, o primeiro, as primícias. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Agora comigo, Êxodo capítulo 23. O verso é o de número 16. Êxodo capítulo 23, o verso é o 16. Já está até aqui no telão, né? Maravilha, bênção de Deus, rápidos. Esse podemos ler juntos, vamos lá? Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa. A Bíblia está mandando o povo celebrar a festa da colheita. Ainda em Deuteronômio, no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 16, o verso de número 12. Deuteronômio 16, o verso já está aqui. Olha que maravilha, que bênção. Vamos ler junto, irmãos? E lembrar-te-ás. Que coisa. Vocês prestaram atenção? Deus mandando por estatuto a respeito dessas coisas. Vocês podem se assentar. Existem 3 colheitas proféticas na Bíblia. Quando nós falamos proféticas é porque apontam. Que benção, estou vendo o Peter aqui. Bacana, obrigado por você ter vindo. Quando a Bíblia fala de profético, ela aponta para algo que vai acontecer embasado
em revelações da palavra do Deus eterno, daquilo que foi liberado da boca do Deus Todo-Poderoso. O profético é aquilo que está sendo dirigido por Deus a um determinado tempo que irá acontecer para revelar o poder de Deus e trazer justiça, trazer provisão, trazer alento e trazer toda graça sobre aqueles que esperam. E nós olhamos que Deus deu por estatuto ao seu povo que celebrassem, que lembrassem dos dias que ficaram no Egito de dura cerviz, de quanto sofreram, o quanto estiveram nas mãos de Faraó e suas vidas foram dizimadas, muitas gerações nasceram e morreram escravos no Egito, sem direito a nada, a não ser um jugo muito pesado. Mas um dia Deus, Ele havia dado a sua palavra e encheu a alma de Moisés para que libertasse o povo daquela maldição. E mesmo Moisés, com a inabilidade, com toda a dificuldade que pudesse ser encontrada nele, ele foi usado porque a boca do Senhor o profetizou. Amém? Chegou o momento em que Deus tirou o povo do Egito. E agora o povo estava sob os cuidados de Deus. Uma nação nasceu caminhando sobre o deserto. Lutas e problemas, mas a Bíblia diz que não faltou nada àquele povo. Havia provisão. Ninguém que pudesse ficar aqueles 40 anos que suas sandálias gastaram. A Bíblia diz que nem as suas roupas poeiram. Não faltou água nem comida. De dia, o sol escaldante. A Bíblia diz que Deus era aquela nuvem refrescante para que o seu povo não fosse atingido, por mais que fosse a temperatura elevadíssima, Deus protegeu o seu povo. À noite, quando a temperatura do deserto cai, a Bíblia diz que Deus era como uma de fogo que aquecia, que protegia o seu povo de morrer de frio. O povo estava guardado de dia, guardado de noite, e a provisão do Senhor ficou com eles naquele momento durante 40 anos. Promessa de Deus. Deus tem prometido para a sua vida. Deus tem prometido para a sua família. Deus tem prometido. Creia nisso. Nós dependemos de Deus. A nossa força vem de Deus. Temos que ter cuidado com o nosso coração. Temos que ter cuidado com as nossas imaginações. Temos que ter cuidado com aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem. Temos que ter cuidado, porque só uma coisa poderá nos livrar, irmãos, é a promessa de Deus. Tudo nessa vida passa, tudo nessa vida tem um tempo. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 24:35, a única coisa que não vai passar é a palavra do Deus eterno, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? É muito triste a gente ver pessoas colocando suas vidas em apoio, em cangalhas, em coisas que não podem sustentar. Na hora da luta, na hora da dor, na hora da aflição, na hora onde tudo se apertar, você vai ver que o desespero entra, a tragédia entra, e essas pessoas não têm um Deus Todo-Poderoso como aquele que guarda, aquele que garante, aquele que mantém, aquele que protege. Quando o povo tivesse que entrar na terra de Canaã, Deus avisou, vocês devem tirar um tempo para celebrar a colheita. E antes da colheita, tinha a festa da Páscoa. Eu quero falar sobre isso, porque a Páscoa era celebrada por gratidão a Deus, pelo povo ter saído da maldição de Faraó, do jugo do Egito, pelo fato do povo ter deixado de ser escravo durante 430 anos. Debaixo daquela maldição, o povo celebrava a Páscoa. A Páscoa era celebrada num dia de colheita especial, que era a colheita da cevada. Toda vez que era o período da colheita da cevada, era o período da festa de Páscoa. E a Páscoa
remetia às mentes dos israelitas a provisão de que o anjo da morte não passou em suas casas, porque estava a marca do sangue sobre os umbrais das portas. Nas entradas de suas casas existia o sangue de um cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha. E quando o anjo da morte passou, ele levou todos os primogênitos. Só não tocou na casa dos israelitas, porque eles estavam debaixo da proteção do sangue, que era a tipologia do sangue de Jesus. Aquele sangue daquele cordeiro já estava sinalizando aquele sangue que seria entregue na cruz do Calvário. E quando o anjo da morte passou pelo Egito, Gósen, que era o lugar mais simples que ficava no Egito, o anjo da morte passou, porque lá estava o povo de Deus. O povo de Deus estava em Gósen, mas entrou na casa de todos os egípcios. Homens que se sentiam poderosos. Não só na casa de Faraó, mas também na casa de todos os príncipes, todos os fazendeiros, todos os empresários do Egito. Todos os primogênitos morreram aquele dia. Até o dos animais. Por causa da dureza do coração de Faraó, ele liberou a ira de Deus, porquanto afrontou o Deus Todo-Poderoso. Mas o povo de Deus estava guardado. Nem um fio de cabelo de nenhum dos primogênitos, nem dos gados da casa do povo de Deus foi tocado. Deus protegeu o seu povo. Todas as vezes que eles comemoravam a festa da Páscoa, eles comemoravam então a saída do Egito e a provisão de que Deus havia sido a cobertura para suas vidas naquele dia em que o anjo da morte passou. E nesse dia era o período da cevada. Era o período da cevada. Logo depois de 50 dias, era comemorada a colheita do trigo. E depois a colheita da uva. Todos esses elementos, cereais, eles têm fundamento profético. Eu não vou gastar esse tempo com isso não, mas valeria a pena um dia tratarmos disso. Sobre a cevada, o trigo e a uva, em tempo profético escatológico. Porque falam aí de tempo em que Deus vai trabalhar sobre as nações. Porque tudo que fala de semeadura, tudo que fala de semente, fala de colheita, irmãos, na Bíblia. Nada está isolado. Tudo na Bíblia está correlacionado. Eu quero que você preste atenção nisso agora que eu vou falar. Então, no dia da Páscoa, eles celebravam. Mas no terceiro dia da festa, eles tinham que apresentar as suas primícias ao delegado sacerdote. Essas primícias eram o primeiro fruto da terra, como prova de que Deus havia dado abundância de chuva, de calor, e a colheita foi próspera, com abundância. Eles tiravam uma parte daquela colheita e diziam: isso pertence a Deus. Eles não tocavam. E vão mais ainda. Eram proibidos até mesmo de medir. Na verificação tinha que vir um oficial sacerdote do altar para separar aquilo que era do campo. Porque como eles faziam? Os primeiros frutos maduros, aquilo que estava mais amarelinho, vinha o oficial do sacerdote e ali botava uma estaca ou uma fita vermelha e separava. Aquilo ali pertencia ao Senhor. Vinha e recolhia e levava para o santuário e ali oravam. Agradeciam a Deus. Presta atenção, isso no terceiro dia da festa da Páscoa. Não se esqueça disso. Por quê? Aquelas primícias é tudo que é primeiro. Primícia é o dízimo. As primícias que eram entregues era certificação de que todo o restante da plantação, toda a colheita seria abençoada. E tinha que entregar no dia certo, porque aos 50 dias
as 7 semanas como eles comemoravam. Depois da Páscoa, a celebração era colheita, a festa da colheita. Tinha que ser no dia certo. E aquilo que entrava no lugar do templo do Senhor era abençoado pelo Deus eterno. Era a garantia de que toda colheita, toda casa, todo macho, toda mulher, tudo que estivesse no curral, no celeiro, seria próspero. Aquela parte que separava para o eterno era a certeza da gratidão e a confiança que a provisão jamais iria faltar. Irmãos, é Bíblia, qualquer pessoa pode pegar, ler, está aqui escrito. A nossa questão é crer, tomar posse e a partir de agora viver nessa dimensão, amém? Amém? Chegado esse período, eles entregavam, porque eles tinham certeza que a grande colheita viria. A grande colheita viria. Agora, venham comigo, pense comigo, deixe suas mentes serem absorvidas pela minha voz, pela minha palavra. Você vai entender o que eu vou dizer agora. A Páscoa era comemorada porque o povo saiu do Egito, foi liberto da maldição do Egito. A Bíblia diz que Cristo morreu na Páscoa. Preste atenção nisso. Quando eu falo para os apontamentos proféticos, Cristo morreu no dia da Páscoa. Naquele dia da Páscoa, que os judeus comemoravam a libertação do Egito, só que agora Cristo estava morrendo para toda a humanidade. Agora preste atenção nisso. Se a garantia do restante da colheita era que as primícias fossem entregues no templo de Deus, porque essas primícias eram recebidas por Deus, e Deus abençoava o restante da colheita. Preste atenção. Cristo morreu no dia da Páscoa. No mesmo dia em que eles entregavam as primícias no templo, foi o mesmo dia que Jesus entregou a sua vida na cruz. O mesmo dia. Sabe o que a Bíblia diz? A Páscoa, celebrada no Antigo Testamento, eles tinham que vir trazendo suas primícias até o 3º dia, para que toda a colheita fosse próspera, abençoada. Cristo morreu na Páscoa, no dia que celebrava a Páscoa, no começo da Páscoa. Eu vou dizer para vocês, Cristo ressuscitou ao 3º dia, no dia que recebia as primícias no templo do Senhor. Por quê? Para garantir a grande colheita que ele faria, ele precisava se entregar como primícias de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Ele foi antes de tudo. Ele se entregou por nós como primícias porque ele faria uma grande colheita de vidas. Não tem como impedir isso. Vou mais ainda, irmãos. Fiquei precisando falar com Deus para entender isso no profundo. E aí os teólogos, os pastores pensam comigo também. Se Cristo tinha que abençoar aqueles que viriam como a grande colheita, a colheita maior, ele tinha que dar suas primícias. Olha, se a colheita só era próspera, se as primícias entrassem, Cristo também deu as suas primícias. Incrível isso. Eu quero ler com vocês o que está escrito nas Escrituras Sagradas. O texto está em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Vamos ler Mateus 27, o versículo 51 ao 53. Eu vou ler com calma para você. Olha o que está escrito. Naquele momento, está falando no momento em que o véu foi rasgado. Olha só, naquele momento. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Não foi coisa de homem, porque aquele templo não podia ser rasgado por homem se fosse de alto a baixo, só de baixo para cima. Diz o texto, a terra tremeu e as rochas se partiram. Versículo 52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos
E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a quem? Presta atenção no que eu vou te dizer. Para nós sermos essa grande colheita de Deus na morte de Cristo, ele tinha que dar as suas primícias. As suas primícias foram aquelas pessoas que foram ressuscitadas na hora que o seu corpo morreu, que o seu corpo foi entregue. A prova que o próprio Cristo, Senhor e Salvador, não falhou em dar as suas primícias para Deus. Imagine vocês, irmãos, esse momento, quando ele morre, um terremoto, as extremidades, os fundamentos do chão são removidos, e a Bíblia diz que os sepulcros se abrem, e pessoas se levantam normalmente e saem, e agora essa ressurreição aqui, não é uma ressurreição para depois morrerem, não. É uma ressurreição com o corpo glorificado. É muito emblemático, mas é interessante para vermos que o próprio Cristo, ele não deixou de celebrar a festa das primícias e esperando o grande momento da colheita. O grande momento da colheita, porque a festa das primícias acontecia justamente no período da Páscoa, onde se entregavam a cevada. Agora preste atenção comigo, em nome de Jesus. A Páscoa acontecia 50 dias. A Páscoa acontecia e 50 dias depois da Páscoa acontecia a festa da colheita. Que depois os gregos mudaram o nome, festa da colheita, para a festa de Pentecoste. Nós conhecemos Pentecoste como essa coisa toda. Era uma festa. Festa de celebração. Pela vitória, pela provisão, pela salvação, pela colheita, por Deus ter guardado o seu povo morando em cabanas no deserto, não ser atingido, não morrer de fome, não morrer de frio, não morrer de calor. Sabe o que eles faziam? Nesse dia, todos saíam de suas casas, no período já do século I. Todos saíam de suas casas. Eles, nesse período da festa da colheita, eles deixavam suas casas, seus confortos, para poder ficar 7 semanas em cabanas. Sabe por quê? Para se lembrar, nunca se esquecerem que Deus é a provisão da vida deles. Nunca se esquecerem da onde Deus os tirou. Nunca se esquecerem que eles estavam debaixo de maldição, estavam debaixo de tudo que não podia encontrar felicidade, eles não se esquecerem. Então, nesse período, depois da Páscoa, até chegar ao Pentecostes, a festa da colheita, todos subiam, judeus, prosélitos, todas as nações subiam e todos ficavam em cabanas. Sabe por quê? Porque eles esperavam ali agradecer a Deus. Às vezes somos tão arrogantes, né, irmãos? Às vezes isso sobe demais a nossa vida e nos esquecemos da onde Deus nos tirou, o quanto Ele fez por nós. E fique sabendo, se você tirar os olhos de Deus, se você quebrar sua aliança com Deus, se você desfizer o seu contato com o Criador, você não permanece, não progride, não pode avançar, porque é Ele que é todas as coisas, é Ele que nos mantém de pé, Ele é o fôlego da vida, Ele que nos sustenta, nos alimenta, é o Deus eterno, o provedor de todas as necessidades humanas. É dele, por Ele e para Ele que são todas as bênçãos. Você pode aplaudir o Eterno. Olha o que acontece. Na festa das primícias, o povo ainda não tomava posse daquilo que era de direito. Mas na festa da colheita, sim. Tudo pertencia ao povo. Porque a primeira parte havia sido consagrada. Oh, glória a Deus. Você entende por que Cristo é a primícia dos que dormem? Ele entregou a sua vida e logo que ele morreu, vidas saíram da sepultura. Isso é simbólico. Vidas saíram da sepultura. Irmãos em Cristo saíram da sepultura, da região da sombra da morte. Sabe, aquele que está debaixo de promessa não pode ficar em vale da região da sombra da morte.
Nós não vivemos, irmãos, preocupados com o dia de amanhã, sabe por quê? O dia de amanhã é certo, é garantido. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para manter as nossas vidas. Cuidado com teu coração, meu coração é uma terra tão perigosa, e é uma área tão terrível, porque lá estão todas as vaidades, todos os desejos, tudo aquilo que pode impedir a obra do Espírito Santo está nos nossos corações. Eles precisam cada dia ser mais rendidos, subjugados, despojados diante de Deus, porque a nossa mente pensa coisas más, a gente deseja coisas ruins, a gente tem pensamentos que são terríveis, maliciosos, tendenciosos, muitas vezes coisas que invadem a nossa vida e nós desejamos o mal para o outro. Não confia no teu coração. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, olha, não confia no teu coração, confia no Senhor, confia na palavra. Maldito é aquele que confia no seu coração, maldito é aquele que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Confia em Deus, é Ele que vai te abençoar, você vai ver, vai te honrar. Quero que vocês prestem atenção nisso, sabe por quê? Isso não é casualidade. Jesus, Ele morre no dia de Páscoa, aonde ao terceiro dia as primícias do Senhor entravam. Justamente o terceiro dia que Ele ressuscitou. Agora, e a festa da colheita? Ela acontecia 50 dias depois. Pentecoste significa 50 dias. Nunca se esqueça disso. Jesus falou para os discípulos o quê? Ficai aonde, hein? Porque eles precisavam ver o que aconteceria naquele dia de Pentecoste. A festa da Páscoa passou, agora precisava chegar a festa da colheita ou festa do Pentecoste. Festa dos 50 dias após a entrega das primícias. Considerando aquele dia de entrega das primícias, contava-se mais 49 dias para a festa do Pentecoste. Olha o que acontece. 50 dias depois, Jesus falou para o povo, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que o povo ficou em Jerusalém, o que a Bíblia diz em Atos capítulo 2? Que estavam todos reunidos, várias línguas, todos celebrando a colheita, o Pentecoste, subiam a Jerusalém para ofertar a Deus. Só que naquele dia eles não sabiam que ia acontecer a maior colheita de suas vidas. Foi naquele dia em que o Espírito Santo desceu sobre todas as vidas daqueles homens de Deus, usou aqueles homens de Deus. A partir dali a igreja nunca mais parou de crescer, nunca mais parou de ter colheita, nunca mais parou de trazer almas, nunca mais parou de trazer vidas e tirar das mãos do diabo, do pecado, da maldição, para o reino de Deus. Nós colhemos todo dia, toda hora. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa primícia. Ele venceu por nós. Pedro pregou um sermão. Ele estava um pouco desacreditado, um pouco ainda com medo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo usou, sem recurso, sem Bíblia, sem folheto, sem som, sem igreja, sem aparatos, sem chamamento. Não tinha nada, mas a Bíblia diz que tinha o poder do Espírito Santo. Naquele dia o sermão de Pedro converteu quase 3.000 almas para o Senhor. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Eterno? Oh, aleluia! A colheita, irmãos, a colheita nunca parou. A colheita continuou. A colheita está aqui diante de nós. A colheita vai entrar nas águas batismais. Sabe por quê? É desejo de Deus. E pode ser o que for.
O homem pode ter o coração iracundo, a mulher pode desistir de Deus, pode até se envolver com tantas coisas, se embrunhar em tanta coisa errada. Meu irmão, sabe de uma coisa? Que o poder das primícias que foi entregue lá no Calvário vai te resgatar, vai quebrar essa maldição, vai te tirar da onde você estiver. Porque não tem, irmãos, nada que impeça. Depois dessa colheita de Atos capítulo 2, vamos partir para Atos capítulo 3, mais e mais se convertiam. Atos capítulo 5, 5.000 pessoas se converteram. Depois de Atos capítulo 5, a Bíblia diz, olha, e multidão se convertiam ao Senhor. A gente vê esse tipo de afronta do diabo, usando a revista Veja, para tentar atingir a igreja de Jesus, falando que o problema do mundo são os evangélicos, porque os evangélicos estão crescendo. Nós pregamos a moralidade, a espiritualidade, pregamos a família heterossexual, pregamos a família onde há respeito. São contra nós porque nós guardamos os valores de respeito de pai e de mãe. São contra nós porque nós somos contra as drogas. Irmãos, o que está acontecendo? São contra nós porque nós não somos partícipes desse pensamento de ideologia de gênero. Não somos. Mas não adianta. A colheita está sendo feita. Isso é um inferno revoltado. Isso é um inferno se levantando. E vem mesmo com cartilha dentro das escolas, tentando mexer com a natureza humana de uma criança inocente, e os evangélicos se levantam com a palavra, pregamos a palavra, anunciamos a palavra, temos realmente um padrão moral de respeito, temos sim cumplicidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Falo, repito, muitos pais que estão aqui não têm nem ideia de como seus filhos adolescentes estão passando, não sabem o preço de ouvir, de cuidar um adolescente. Mas a igreja faz esse papel. Vou mais ainda, essa igreja faz esse papel desde a criança, na sua metáfora infantil mais pequena que é, lá no berçário. Sabe por quê? Porque você ensina a palavra de Deus. São padrões, são valores de respeito. Querem impedir a colheita de Deus? Não podem impedir a colheita de Deus. A colheita de Deus vai vir, sabe por quê? Porque é promessa de Deus, amém, irmãos? Não adianta. O inimigo tem que se levantar, mas não vai conseguir nada, porque aquilo que está determinado, está determinado. O apóstolo Paulo diz, olha, o que está escrito para nós e para os nossos filhos. Nada passará fora daquilo que está determinado. Está escrito. E não adianta a gente tentar comunar a nossa vida com esse mundo. Nós não temos nada a ver com esse mundo. Não temos, irmãos. Porque nós já passamos para a colheita de Deus. Somos parte da grande colheita da festa de Deus. Imaginem vocês que a qualquer momento os céus vão se abrir. A trombeta vai tocar. A qualquer momento, só os que estão em Cristo verão isso. Só os que estiverem ligados verão isso. Porque na volta de Jesus, nessa segunda vinda, tem duas etapas. A primeira vinda ele veio realmente para morrer. Na segunda vinda, ele vem para buscar a sua igreja. Uma segunda parte da segunda vinda, ele virá para julgar as nações, para julgar os povos. Então, nesse período em que estamos vivendo, nós fazemos parte de um grande momento. A qualquer momento, nós vamos participar da celebração da grande colheita. A grande colheita de almas, de servos de Deus, servas de Deus. A grande colheita de vidas. Essa é a nossa expectativa. Meu irmão, você não sabe qual é o teu dia de amanhã. Você não sabe quantos anos você vai viver. Você não sabe, rapaz, nem se amanhã você vai acordar vivo. Nem eu sei. Mas de uma coisa eu sei, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou nele, para a glória dele. Essa cabana aqui, ela vai ser refeita.
ela vai ser refeita com um corpo agora glorificado. Agora imaginem vocês o desespero das pessoas que não fazerão parte dessa grande colheita do Senhor. Porque quando Jesus voltar, irmão, quando Ele voltar, Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Vinde. Aí a Bíblia diz que primeiros os que estiverem mortos ressuscitarão. A Bíblia diz que vai ser assim, ó, não abrir e fechar os olhos. Você sabe medir isso aí? Vai ser uma piscada divina. Uma piscada divina vai um grupo, uma piscada divina vai o outro. Quando piscar, os mortos... Vai ser não abrir e fechar os olhos. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês querem isso? Vocês querem isso? Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Esperamos essa grande colheita. O Espírito Santo já foi derramado. Agora só falta se cumprir. Jesus voltar. É interessante como as pessoas não levam isso tão a sério. Mas leve isso a sério, meu irmão. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida com Deus. Saiba que essa colheita vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. A trombeta pode tocar. E vai tocar. Vai tocar. Vai tocar. Eu quero dizer para você, independente de mim, independente de você, independente de quem quer que seja, a trombeta vai tocar. Eu quero que você esteja preparado, meu irmão. E hoje você pode fazer essa aliança tão maravilhosa com Deus.